Assombração. 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 Assombração também tem direito à internet e aos meios pós-modernos de comunicação. Nesta reportagem, Sofá da Sala apresenta uma pequena coleção de 5 casos de telefones e computadores assombrados noticiados entre 2010 e 2016. Conheça agora a maldição do celular búlgaro. Em 2005, executivos da empresa de telefonia celular Mobitel Bulgária decidiram suspender o número 0888-888-888. Desde então, além de inativa, a linha está sob custódia policial. O motivo da adoção desta medida é a chamada maldição do 0888-888-888. O fato é que aqueles que possuíram a linha entre 2001 e 2005 morreram. O primeiro foi Vladimir Grashnov, búlgaro ex-funcionário da Mobitel na Bulgária. Morreu de câncer em 2001 aos 48 anos de idade. Na época, circularam rumores de que a morte não tinha sido natural. O câncer teria sido causado por rivais comerciais através do uso de um veneno radioativo que causou a doença. Foi uma forma sutil de exterminar o executivo. Depois disso, a titularidade do número foi transferida para o chefe mafioso búlgaro Konstantino Kossio Dimitrov. Dimitrov morreu assassinado a tiros, deflagrados por um atirador solitário em 2003, aos 31 anos na Holanda, onde estava inspecionando seus negócios com o tráfico de drogas naquele país, avaliados em 500 milhões de reais na época. Na ocasião de sua morte, Dimitrov estava com o celular e almoçava com uma bela modelo. A explicação é que o assassinato foi encomendado por chefes da máfia russa que queriam o búlgaro fora do caminho dos lucros com o contrabando. O número agourento foi parar nas mãos do empresário Konstantin Distiliev. Outra morte. Este também foi baleado do lado de fora de um restaurante indiano em Sofia, capital da Bulgária, em 2005, logo depois de ter adquirido a linha 0888-888-888. Ele não era o que aparentava ser. Empresário corrupto conhecido como desonesto e também mafioso, sob a fachada de agente imobiliário, Distiliev estava secretamente envolvido em uma operação de tráfico de cocaína. Do ponto de vista esotérico espiritualista, há indícios de que o primeiro falecido era um homem inocente em termos legais, em termos penais. Inconformado com a violência da qual foi vítima, aquele primeiro desencarnado tornou-se um espírito vingador, que se manifesta através daquela linha telefônica, atraindo a morte para indivíduos corruptos semelhantes àqueles que o assassinaram. O caso a seguir, o segundo da nossa lista, foge à regra, pois trata-se da ocorrência de uma assombração perpetrada por agentes vivos, mas nem por isso deixou de provocar o temor em suas vítimas, além de inocular uma sugestão maligna nas mentes mais impressionáveis. Aconteceu na República do Quênia, África. Na noite de terça-feira, 31 de agosto de 2010, as autoridades tiveram de mobilizar funcionários do governo para controlar uma crescente histeria em torno de rumores sobre chamadas telefônicas assassinas. Em Nairobi, capital do país, e em outras cidades, torpedos ou mensagens SMS de números fantasma apareciam em vermelho nas telas dos celulares. Ao visualizar a mensagem, a vítima era informada que estava sujeita a receber inadvertidamente, via celular, uma alta dose de radiação de alta frequência que provocaria hemorragia cerebral e morte imediata. O boato espalhou-se. O texto advertia determinados números cuja característica era aparecer em cor vermelha pertenciam às linhas mortais e alertava: você pode ter hemorragia cerebral devido à alta frequência.
Funcionários do governo tentaram acalmar a população, explicando que tais números não existiam, mas as mensagens de texto já estavam em telefones celulares de todo o país. Segundo a Communication Commission of Kenya, as investigações concluíram que as mensagens eram falsas e estavam sendo geradas por pessoas sem escrúpulos empenhadas em disseminar o pânico. O terceiro episódio aconteceu em 2012 nos Estados Unidos. É o caso dos e-mails do além. Jack Froese, da Pensilvânia, Estados Unidos, morreu aos 32 anos repentinamente de arritmia cardíaca em junho de 2011. Deixou numerosos amigos e familiares em profundo luto. Porém, 5 meses depois de sua morte, alguns daqueles que lhe eram mais próximos começaram a receber e-mails inexplicáveis. Eram e-mails de Jack Froese, e como que para assegurar sua identidade, as mensagens mencionavam conversas íntimas que ele teve com aquelas pessoas pouco antes de morrer. A família garante que ninguém tinha a senha de Jack. A seguir, um incidente macabro ocorrido na Romênia. O ano era 2014 e esta é a história do selfie do além. Romênia, aldeia de Scrutesti. Ali as autoridades eclesiásticas foram mobilizadas por uma solicitação de auxílio por conta da manifestação de um espírito que aparentemente mandava uma mensagem póstuma por meio de um selfie. Sim, um retrato que o fantasma tirou de si mesmo, hackeando do além o sinal de um telefone celular. O aparelho pertencia a Gina Mihai, 34 anos, em 2014, e a mulher do retrato é a avó dela, que morreu em 2011. Gina ficou assustada. O aspecto da avó não era nada bom. Ela relatou: "Quando liguei o telefone, fiquei horrorizada ao ver o rosto de minha avó morta." Na foto, a velha senhora, que tem algo semelhante a uma cobra em volta do pescoço, parece emergir de um buraco, como se tivesse sido fotografada através de uma falha no tecido da realidade que separa os vivos dos mortos. Gina Mihai levou o telefone para análise com uma vidente que diagnosticou um quadro funesto. A cobra em volta do pescoço da mulher indicava que a defunta estava encrencada, pagando pena em alguma dimensão trevosa. O contato era um pedido de ajuda que, em termos de cristianismo, significa orações. Um pedido por orações, muitas orações pela salvação daquela alma atormentada. Desde então, Mihai e sua família começaram a passar mais tempo na igreja, rezando, juntamente com outras dezenas de famílias que também se sentiram aterrorizadas com a situação. O incidente número 4 envolve entidades mais complexas e perigosas que meras almas penadas. É um registro da ação de demônios que, transcendendo a possessão de corpos humanos, agora aprenderam a se manifestar através da tecnologia multimídia de comunicação. Celulares possuídos. Demônios adotam tecnologia e manifestam-se por SMS. Polônia, 2014, o padre Marian Heil de Yaroslav começou a receber em seu telefone celular estranhas mensagens de texto depois de realizar sessões de exorcismo em uma adolescente. O padre Heil não tinha dúvida de que as mensagens estavam sendo enviadas por uma entidade demoníaca, a mesma que vinha obsidiando a jovem.
Ele disse: o autor dos textos é o espírito maligno que tem possuído a alma da adolescente. O religioso acrescentou que o diabo e seus seguidores estão utilizando a tecnologia moderna e que, em muitos casos, suas ações neste campo têm passado completamente desapercebidas em nossa sociedade. Frequentemente, os usuários de telefones celulares não estão conscientes de que seus aparelhos vêm sendo utilizados por entidades demoníacas. Uma das mensagens recebidas pelo padre dizia: a adolescente é suja e não escapará do inferno, ela não quer sair do inferno, ela é minha. Qualquer pessoa que ore por ela acabará morrendo. A entidade tenta intimidar o exorcista. Cala-te, pregador, não pode salvar a si mesmo. Que patético és, velho pregador. O caso do padre Marian Reichel não é o único. Muitas pessoas relatam receber mensagens estranhas que parecem não ter procedência. Há quem creia que tais mensagens estão sendo enviadas de uma outra dimensão. Estão sendo enviadas do além. O quinto e último caso desta série aconteceu em maio de 2016. Episódio amplamente divulgado em colunas jornalísticas dedicadas ao insólito, ao bizarro. Este caso refere-se à imagem macabra da morte que assombra um iPhone. Em 11 de maio de 2016, o youtuber Julian Caballero, do México, que mantém um canal especializado em notícias do insólito e do paranormal, postou a fotografia de um rosto cadavérico que apareceu misteriosamente no display de miniaturas de um iPhone novo. Caballero recebeu o material através de sua rede social. As explicações foram fornecidas por uma mulher que identificou-se como Nuvid Odette e alegou ser amiga da proprietária do telefone, que preferiu o anonimato, e dela sabe-se apenas o provável sobrenome: Martinez. Odette informou que a amiga descobriu a imagem depois de ligar o aparelho, quando começou a testar as funções de câmera. Depois de tirar algumas fotos, ela percebeu a imagem estranha que não tinha feito. Ela não tinha instalado aplicativos do tipo WhatsApp que poderia baixar uma foto. Diante do problema, a proprietária foi à loja onde tinha comprado o aparelho. O gerente restaurou as configurações de fábrica e apagou todos os dados. Porém, ao entregar o iPhone à cliente, testando para demonstrar que estava tudo ok, ficou surpreso ao deparar-se com a aterrorizante imagem. A foto parece ser imune a qualquer recurso técnico empregado para apagá-la, indeletável. A mulher gravou um vídeo ilustrativo do incidente e enviou o registro a Julian Caballero. E assim surge mais um estranho caso de manifestação do sobrenatural no contexto das tecnologias de informação da pós-modernidade: os telefones e os computadores assombrados. Sofá da sala mais estranho, mais insólito, mais terrível para você.